No mínimo. Se a gente for com, assim, somar, eu percebo porque às vezes vem um patrão, vem um amigo, vem um primo, ou o pai ou a mãe, às vezes vem até os primos. Isso. Então, na realidade, são muitas pessoas São que muitas. acabam envolvendo. É. E assim, na tua experiência, essa codependência hoje, você vê em que segmento das inúmeras compulsões ou transtornos que as pessoas têm, como você citou de início, em termos da sexualidade, em termos do jogo, da farmacodependência, qual é o mesmo nas coisas das anfetaminas, né, que mulher hoje, todas têm aquele estigma da mulher magra. Isso. Até onde isso afeta? Qual é assim a demanda, em qual segmento você vê maior codependência? O que a gente vê maior e fala mais e dá mais ênfase está no segmento da dependência química, né? Mas qualquer tipo de transtorno compulsivo faz com que a pessoa esteja indisponível para outra, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem compulsão sexual, um homem casado que ama a sua esposa, que tem a sua família perfeita, mas ele não consegue conter o seu impulso sexual para estar desenvolvendo aquela compulsividade. Ele também vai ficar indisponível emocionalmente, afetivamente, né? E a pessoa sempre naquela tentativa de salvar, de melhorar, eu vou fazer, eu vou ajudar, e não está nas nossas mãos, na verdade, né? O codependente, a maior dificuldade do codependente é reconhecer a sua impotência, né? Sem dúvida. Eu acredito que você já tenha visto assim, crianças de ver o modelo da mãe. Isso. Não é? Ver o modelo da mãe muito preocupada em emagrecer, tomando anfetaminas, tomando muita medicação. E você vê que, na medida que ela vai desenvolvendo, ela também tem essa preocupação, principalmente se tem tendência a engordar. Você percebe que ela se torna uma criança com maior probabilidade de outros transtornos, ou vai obstruir essas fases de crescimento com esse foco, sim, que é tão na mídia, tão encarado como um obstáculo? Aí a gente entra naquela questão que a gente trabalha muito aí, a respeito da prevenção, né? Então, a prevenção, o principal na prevenção é o exemplo, né? Então, qualquer que seja o exemplo, vai ser o exemplo seguido pela criança. Então, inclusive nesse trabalho aí com as mulheres, um dos nossos objetivos no grupo de mulheres, além de fazer com que elas se apropriem de si mesmas, comecem a se valorizar como mulher, independente da relação com esse homem adicto, é que elas voltem a olhar para essas crianças, porque, na verdade, os filhos provenientes dessas relações, eles têm já uma genética da dependência química, que pode ser desenvolvida, e, por outro lado, ainda tem o exemplo da mãe, no caso, ou do outro parceiro, com a codependência exacerbada. E ainda podem ter outros transtornos, outras comorbidades que estejam no meio disso tudo. Então, quer dizer, são exemplos muito já carregados para essa criança, né? Então, alguém precisa estar são, né? Então, isso me faz lembrar muito, assim, uma coisa que eu sempre gosto de citar, que eu aprendi isso ainda quando pequena, que meu pai sempre me falava, é aquela velha questão das máscaras de oxigênio que caem do avião. Né? A gente tem que colocar, na hora da falta de oxigênio, a máscara em nós primeiro, depois no outro. Então, é a mesma questão. Quer dizer, alguém tem que se salvar primeiro para depois tentar ajudar. O codependente é o que a gente acha que está mais próximo disso, porque ele não está, na verdade, com nenhuma substância que o impeça de buscar essa ajuda. Né? Então, entendi. É muito interessante essa colocação. Então, vamos dizer, numa família na qual, vamos dizer, fosse o alcoólico o pai, a mais afetada seria a mãe. Ela, principalmente ela, deveria procurar ajuda para se emancipar, ter mais autonomia de vive e me deixa viver. Isso. Né? Porque essa simbiose, essa doença, não permite que ela desenvolva ou tenha olhos até mesmo ao redor. Uhum. Como é que se estenderia, como você colocou, uma vez que afeta de 4 pessoas no mínimo, no caso uma avó e um avô, que são as pessoas geralmente muito afetadas. Meu neto, às vezes até o próprio, vamos dizer, o filho, poupa. Fala assim, eu não quero que meu pai fique sabendo, que no caso é o avô ou a avó. Como é que vai diluir isso para essas outras pessoas? Como é que essa família vai chamá-la para desbloquear?
Na verdade, por isso que a gente fala, né, a doença da família, Isto. né? Porque todas as pessoas que estão envolvidas, na verdade, precisam ter o mesmo tratamento, digamos assim. Se for um grupo, se for uma terapia, todos precisam estar, porque às vezes, mesmo, vamos dizer, o caso de uma avó, né? Então tem a avó que vai ao grupo que ela sabe que não pode facilitar a vida daquele neto. E a outra vem e facilita toda a situação. Então, fica um jogo, uma duplicidade, uma dupla mensagem que você não consegue chegar em lugar nenhum. Então, na verdade, a forma aí de qualquer pessoa ser acordada é realmente a união da família, né? Então, olha, alguém acordou, estou frequentando um grupo, me descobri codependente, existem essas características nossas aqui que nós vamos precisar mudar. Todo mundo vai ter que entrar no mesmo ritmo, porque, infelizmente, é assim, existem situações em que um acaba prejudicando, às vezes até no próprio casal, né? O filho dependente, o pai e a mãe. A mãe vai ao grupo, o pai não vai. Isso. Ficam aquelas duas pessoas Forças ali. Muito opostas. Complicado. Aí né? fica complicado. Muito. E era isso que eu ia perguntar a você. Você recebe alguém com essa queixa? Eu acho engraçado, porque você, como a doutora, como a pessoa entendida no assunto, a pessoa te procura. Aí você fala, bom, independente da parte farmacológica para diminuir a tua ansiedade, ou você está depressiva, eu vou sugerir que você também comece a frequentar um grupo, fora ainda sessões semanais. Isso. E a pessoa já fala, grupo não. Como é que fica se a gente... Não, você está falando, isso é o melhor. E essas pessoas que evitam ou não querem o grupo, como é que você trabalha? Na verdade, assim, no próprio grupo a gente recebe pessoas que já chegam meio que com o pé atrás, né? Mas o bacana é assim, que você vê que quando as pessoas permanecem, principalmente nesse caso aí do grupo das mulheres, que a gente percebe que o olhar do codependente é tão para o outro, que nos primeiros momentos você só ouve assim, porque hoje, como foi o seu dia? Hoje ele. Tá, mas e você? Comigo tá tudo bem. Então, assim, eu não sou ninguém, entendeu? E aí, com o tempo, você vai percebendo que ela vai voltando a fala para ela. Não, hoje eu acho que eu não gosto disso. Então, é um trabalho que quando realmente a pessoa se propõe a ficar ali, a sentar e ficar, o resultado é muito bacana. Agora, é a tal história. Também é uma coisa que você não pode, como fazer o dependente químico aceitar um tratamento que ele não quer, é a mesma coisa, né? Mas o interessante seria, como você colocou, quanto mais pessoas codependentes, ou seja, a partir do momento que existe o vínculo afetivo, essa pessoa já está comprometida. Exatamente. No grupo de amor exigente, esse das mulheres, antes nós temos o grupão da família, né? Então tem pessoas lá que tá a avó, o vô, o pai, a mãe, a namorada, cada um num grupo, o dependente lá no grupo dele. Então você vê que uma família dessa, ela evolui numa trajetória de recuperação familiar mesmo, que é muito bonito de ver. E também tem os casos que vai um e o outro não vai a mãe, o filho continua nativo, mas enfim, eu acho que o segredo é que cada um pense em buscar para si, né? A sua, seja dependente, seja codependente, a gente tem que pensar que comece por mim, né? E o que é interessante, uma vez que você está no amor exigente, às vezes eu acredito que você já ouviu de mães falarem, meu filho detesta esse programa. Eu acredito que tanto a família, elas não estão passando a mensagem certa quando o filho questiona que detesta. Porque você falou muito bem, e é importante que essas famílias codependentes entendessem. Eu não estou lá por causa sua, Exatamente. Eu estou porque eu estou doente. É. E as pessoas não fazem, não. Ficam com essa visão, como você disse aquela primeira, eu estou bem. Isso. Vão lá para ajudar o filho, né? Eu não vim aqui por minha causa, eu vim aqui descobrir a fórmula mágica para o meu filho não usar drogas mais. E à medida que essa pessoa vai ficando, ela descobre que não é nada disso, né? Aí ela vai conseguindo viver bem, apesar de, né? Ou seja, mesmo que o filho... Existem muitas famílias que estão lá há anos e que o filho continua usando. Só que eles descobriram uma qualidade de vida para suportar essa situação que sem o grupo, quantas outras coisas horríveis não poderiam ter acontecido na família, que infelizmente a gente vê hoje, né? De até pais matando os filhos porque não sabem o que fazer e amarrando, né? Infelizmente, se a gente não tiver a orientação adequada, é assim. Maravilha. Olha, a explicação está ótima. É por aí mesmo, viu? E até fazer uma pergunta, mas até deixa eu ver o nosso tempo aqui, se dá para fazer uma pergunta. Dá tempo ainda de fazer mais uma pergunta? Dá tempo de fazer mais uma pergunta ou nós vamos já para o nosso intervalo? Dá tempo? É preciso perguntar porque é meio comprida.
Então, não, eu estou sabendo, porque às vezes a gente faz uma pergunta e tem que cortar. Eu não vou cortar, a gente volta já, já, depois do nosso intervalo. Tanta amargura esconde o medo de não acertar. Sonhos coloridos destruir que eu não quero mais lembrar. Não vou mais sofrer, foi o que decidi. Não vou mais chorar, pra que sofrer assim? Com imagens da infância comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças pra nunca mais voltar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Enchi de voz naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança, cura-me, cura-me, cura-me. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus. A NET Mídia oferece para as produtoras independentes a oportunidade de veiculação regional nos canais NET Cidade. A estratégia é oferecer o espaço regional a um custo acessível, com foco direto em um público selecionado. Assim, os produtores podem viabilizar sua presença em canais locais e em todas as praças que desejam exibir o seu programa. Traga o seu programa de TV para o NET Cidade. Com a NET, todo mundo ganha.